amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados, os seus mandamentos não são penosos, diz a palavra. O apóstolo João, ele explicando para a igreja, eu estou lendo o versículo 3, não é verdade? Vocês estão atentos aí, né, gente? Diz a Bíblia, olha, os mandamentos não são penosos, mas com que afirmação que eu digo, de que maneira, que ousadia é essa, em afirmar que os mandamentos de Deus não são penosos? Eu fico pensando, irmãos, como que tem pessoas que enxergam seguir a Deus um peso. Tem pessoas que veem a maneira delas enxergar, seguir o caminho de Deus, elas enxergam como se elas estivessem pagando um preço muito alto em servir a Jesus. Meu Deus, mas como é difícil a igreja. Meu Deus, como é difícil servir ao Senhor. Meu Deus, como é complicado ser crente. Olha como é difícil. Eu estou pagando preço esse negócio de ser crente. O apóstolo João, irmãos, ele amava tanto a Deus, ele amava tanto essa palavra, que ele tinha capacidade de dizer: os mandamentos de Deus não são pesados, não são penosos. E aí fica para a nossa reflexão. Quando você entende os mandamentos de Deus e conhece a vontade de Deus, você enxerga como seguir os mandamentos de Deus como algo pesado? Eu vou perguntar de novo. Esta palavra aqui de 1 João capítulo 5, versículo 3, serve para a gente refletir. Será que nós temos considerado pesado servir a Deus? Ou será que para nós servir a Deus é algo leve, é algo que gera tranquilidade, paz, é algo que gera prazer no nosso coração? Como é que a gente vê o servir a Deus? Tem gente que enxerga dessa maneira, é pesado demais, é complicado. E o apóstolo João aqui neste versículo está querendo mostrar justamente isso para a igreja. E para os irmãos que talvez tivessem uma visão distorcida do que é servir Jesus. Olha, irmãos, olha, queridos, servir a Deus não é pesado, os mandamentos de Deus não são penosos, os mandamentos de Deus não são difíceis de ser seguidos. Olha, amado, servir a Deus não é difícil. Então eu penso, aqui nós temos dois tipos de pessoas. Nós temos aqui uma pessoa que pensa que servir a Deus é difícil, é pesado, é penoso, é trabalhoso. Puxa vida, mas servir a Deus, você tem que pagar o preço. Servir a Deus, você tem que... Temos uma pessoa assim. E temos do outro lado uma outra pessoa que, para servir a Deus, a opinião dela sobre servir a Deus é que é algo maravilhoso, é algo muito lindo, é algo gratificante, é algo que alivia a alma, é algo tremendo, é algo sublime, é um negócio extraordinariamente bom. E aí eu pergunto aos irmãos: quem de fato conhece a Deus e já entendeu qual é a vontade do Senhor? É aquela pessoa que serve a Ele de todo o coração, que ama e que sabe que servir a Deus é algo leve para a sua vida. Amém ou não amém, gente? Jesus, ele disse assim em Mateus capítulo 11, né? Foi lá que Mateus registrou, 11 versículo 28, o que Jesus disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Ou seja, seguir a Jesus traz alívio para o seu coração e para a sua alma. Eu vos aliviarei, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis o que? Cansaço? Não, irmãos, encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. É isso que a Bíblia promete, é sobre isso que a palavra de Deus nos ensina. Este é o verdadeiro evangelho. Porque tem pessoas, irmãos, e é isso que Deus quer desmistificar da nossa mente aqui hoje de manhã. E para você que ouve esta palavra,
desmistificar da sua mente, do seu coração, porque tem gente que pensa, eu ir à igreja, isso aí vai pesar responsabilidade sobre a minha vida, ir à igreja, caminhar, servir a Jesus, vai colocar peso sobre os meus ombros, e vai pesando, cada dia vai pesando. Pelo contrário, irmãos, ir a Jesus é entregar o fardo para Ele, e carregar um fardo bem suave, um jugo bem suave, um fardo leve. Os seus mandamentos não são penosos, os seus mandamentos não são pesados. Então eu começo a refletir, já que existem essas duas pessoas, existe aquela que pensa que é pesado, que é difícil, e tem gente que pensa que é leve, que é tranquilo. E eu entendo a princípio por que algumas pessoas pensam assim. Jesus, o mesmo que disse, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, esse mesmo, ele disse também assim, se alguém quer vir após mim, faça o que, gente? Negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aí, como Jesus disse isso, a gente remete o quê? À cruz de Jesus, ao peso que ele carregou, que ele não estava nem aguentando, ao fato dele carregar a cruz e ser chicoteado, e ele caía, e imediatamente na sua mente, na nossa mente, vem a cena, quando Jesus diz, tome cada dia a sua cruz e siga-me. É automático. A gente lembra de Jesus sofrendo na cruz, e carregando todas as dores, e sendo humilhado, e aí a gente pensa automaticamente, é consequência da palavra cruz, certo? É pesado, mas aí é qual dos dois? Os mandamentos de Deus não são penosos? O jugo é suave, o fardo é leve? Ou há uma cruz para carregar? Uma coisa não cancela a outra, quem está entendendo diz amém? Uma coisa não cancela a outra. Não é pelo fato de que a gente tem que carregar a nossa cruz e seguir Jesus, que a gente vai deixar de crer que os mandamentos de Deus não são pesados. Carregar a cruz aqui é no sentido de que nós devemos seguir as pegadas de Cristo, andar onde Ele andou e fazer o que Ele fez. É isso que seguir a cruz. É carregar a vergonha do cristianismo, porque pensem como alguém do primeiro século, pense como alguém do primeiro século, porque hoje nós entendemos Cristo como o nosso Salvador, como alguém grandioso, como alguém que libertou-nos dos nossos pecados, que salvou a minha vida e a sua vida, mas os cristãos do primeiro século, sabe como eles viam isso? Eles passavam pela vergonha, quero colocar aspas aqui nesta expressão, eles passavam pela vergonha de acreditarem num Salvador que foi derrotado pelos homens, sendo morto numa cruz. Contextualizando, irmão, quando você sai aqui do século 21, nós temos a mente do século 21, nós vivemos agora, mas quando você se transporta lá para o primeiro século, eles tinham acabado de passar por aquele momento, e eles criam em alguém que naquele contexto daquela época, tinha acabado de sofrer a vergonha da cruz. Por isso que ao entender dessa forma, o autor do hino 291 da harpa cristã, ele diz, quero aqui com Jesus, o quê? A vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Não é assim que ele diz? Ele escreve isso. Ele usa a expressão vergonha da cruz, não é à toa, porque era o sentimento dos cristãos no primeiro século. Os irmãos que haviam acabado
de pregar o evangelho, aqueles que estavam vivendo, tinham crido em Jesus naquele momento, eles seguiam um herói, quero colocar aqui entre aspas também, eles seguiam alguém, o Salvador, o seu herói era alguém que havia morrido na cruz da pior maneira daquele tempo. Você está conseguindo compreender a palavra, irmãos? Amém ou não amém? Então, no contexto que os cristãos viviam no primeiro século, este era o Salvador deles, aquele que aquele que havia sido pregado no madeiro, e estava sofrendo a vergonha da cruz. Então quando Jesus disse, olha, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus está falando, não tenha vergonha do evangelho, não se envergonhe do evangelho. E sobre isso Paulo escreve em Romanos capítulo 1, não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder de Deus. Ele é poder de Deus. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus. Nós não podemos nos envergonhar. Nós temos que de fato carregar a cruz no peito. Nós temos que carregar a marca da cruz, as marcas de Cristo na nossa vida, e declarar que nós cremos em Jesus, que Ele é o nosso Salvador. Porque até hoje a nossa fé é questionada. Claro, até hoje há pessoas que levantam a bandeira de anticristos, né? Inclusive João fala muito sobre o anticristo, é o espírito do anticristo que há no nosso meio. Ele disse assim, e até hoje existe pessoas que se levantam contra o cristianismo, pessoas que falam contra a palavra de Deus, pessoas que pregam contra o evangelho, que carregam em si o sentimento de anticristãos, mas nós não nos envergonhamos, nós pegamos a nossa cruz e seguimos a Jesus. Mas se você for olhar, mas então pastor, é pesado, é difícil, é penoso seguir Jesus? Não, claro que não é penoso seguir Jesus, porque só segue Jesus quem é nascido de novo. Agora, quem não é nascido de novo, seguir Jesus para ele é um sacrilégio, é difícil. Quem não é nascido de novo, e aí eu quero ficar aqui neste penoso aqui, ó, do versículo 3, e dizer, quem não é nascido de novo, aí sim, para ele pode ser difícil seguir Jesus. Agora, para quem já nasceu de novo, irmão, é a nossa rotina, é o nosso caminhar, é quem somos, é o que fazemos, é da maneira que vivemos, é o nosso estilo de vida. Seguimos a Jesus, e não há nada de penoso nisso, não há nada de sacrifício nisso. Agora, quem não é nascido de novo, irmão, quem não é nascido de novo, aí é uma outra conversa. Quem não é nascido de novo, aí é um outro contexto. Oh meu Deus, já vou ter que ir na igreja, já chegou domingo, meu dia de ir no culto. Pelo amor de Deus, misericórdia. Não é possível, eu não posso nem falar uma mentirinha, não é possível. Se descobrirem que eu menti, o que os outros vão achar? Mas, irmão, você está vendo? É difícil para a pessoa querer seguir Jesus se ela não é nascida de novo. Quem está entendendo diz amém? Puxa vida, mas pelo amor de Deus, já vou ter lá o pastor falando de dízimo, de oferta, meu Deus, mas já vê esse negócio de novo, mas já está, né? Olha só, eu não posso nem pular uma cerca, né? Mas o que tem, que não sei o que. Irmão, quem não é nascido de novo, aí já é uma outra conversa. Ele não é nascido de novo. Aí eu não posso dizer o mesmo, que ele tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí não tem como dizer isso. Mas aquele que é nascido de novo, o Salmo 1 se cumpre na vida dele. Tem prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia. Quem é nascido de novo aqui, quem tem prazer na lei do Senhor, quem se alegra cumprir a vontade de Deus. Eu me alegro em cumprir a vontade de Deus. Eu me alegro, eu tenho prazer, irmão, eu tenho satisfação em servir a Jesus. Eu tenho satisfação em servir a Jesus. Agora tem pessoas que não têm esse prazer, não têm a satisfação.
é um peso. É um peso. E aí, como é pesado para ele, ele joga o peso em cima dos outros. Eu vivi uma época, irmãos, tem gente que vive isso até hoje. E há igrejas que vivem esse contexto até hoje. Eles acham quanto mais pesado é seguir Jesus, melhor ele está fazendo, irmão. Está errado, está errado. Porque servir Jesus não é pesado, não é pesado, não é pesado. Servir Jesus não é difícil. Não é difícil, vírgula, para quem é nascido de novo. Porque aí quem não é, qualquer coisinha